Hoje nós vamos falar sobre ceia. Eu quero ser bem claro e bem objetivo sobre o que a palavra de Deus fala sobre ceia. O texto que nós vamos ler é 1 Coríntios 11, do 23 ao 27. Na verdade, aqui é Paulo escrevendo para a igreja de Corinto sobre as dúvidas que eles tinham a respeito da ceia, sobre alguns conflitos que estava tendo, o pessoal ia para a ceia achando que era um churrascão de domingo, cada um comendo o que queria, do jeito que fazia. Então, assim, é bem rápido e bem claro aquilo que Paulo fala a respeito disso, e é fácil da gente entender, certo? Então, o texto que nós vamos ler é 1 Coríntios 11, 23 a 27. E dentro desse texto, eu quero chamar a atenção para quatro itens importantes. Ou seja, quando Cristo falou para fazer isso em memória dele, falando que isso representa a nova aliança de Deus feito com o seu povo, certo? Que quando a gente faz a ceia, nós estamos anunciando a morte e a ressurreição de Cristo até que ele volte, certo? E que cada um deve examinar a sua própria consciência, para depois fazer parte da ceia. Então vamos ler o texto. Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês. Que Jesus, aqui é Paulo falando para a igreja, tá? Que Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças. Partindo do pão, ele disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Ou seja, Jesus Cristo deixou claro que nós devemos tomar a ceia em memória de Cristo. Ou seja, para se lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Vamos pensar na prática o que acontece. Chega um visitante na igreja e ele vê lá alguém passando e distribuindo o pão e o vinho. Ou o suco de uva. É claro que ele vai falar, viu, o que é isso aí? O que está acontecendo? Por que é isso? E é claro que as pessoas vão explicar, olha, isso é a ceia do Senhor, foi uma ordenança que Jesus Cristo deixou, lembrar do sacrifício na cruz, esse sacrifício é para perdão dos nossos pecados, ele nos garante a vida eterna e tal. Existe, vamos pensar assim, um start, um começo, para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre o que é o sacrifício de Cristo na cruz, ok? Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse, ou seja, Jesus pegou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim, ou seja, façam isso para lembrar do meu sacrifício, de maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, o que estamos fazendo quando tomamos a ceia? Estamos relembrando do sacrifício de Cristo. Simples assim, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados e que todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador terá a vida eterna ao lado de Deus, certo? Então, cada vez que tomamos a ceia, anunciamos a morte do Senhor. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Como assim? Todo aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Como assim? Todo aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor estará pecando. Bom, aqui Paulo explica, portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, o que nós temos que tomar cuidado? Não quer dizer que antes de eu tomar a ceia, eu preciso pegar e preciso passar por um psicólogo, eu preciso conversar com o pastor da igreja, com o bispo, ou qualquer outro líder religioso. O que eu preciso fazer? O texto é muito claro quando ele fala, examine o homem a si mesmo. Não é eu vou examinar você para ver se está dando certo. Eu vou olhar o outro irmão e falar assim, esse irmão não tomou a ceia, hein? Tá pecando, hein, pecador? Por isso que você não tomou, né? Não é isso. É examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, eu vou olhar para mim e vou pensar o seguinte, o que é que eu tenho feito? Eu tenho realmente vivido aquilo que a palavra de Deus fala que eu tenho que viver? Eu tenho colocado em prática aquilo que o Senhor tem deixado para mim? Eu preciso examinar a minha própria consciência, pedir perdão para Deus dos meus pecados, tá certo? Tentar me melhorar como pessoa, ver aquilo que eu tenho feito. E então o que eu faço? Nossa, essa semana eu fiz muita coisa errada, eu não vou tomar ceia não. Não, o texto fala muito claro que
que cada um examine a sua consciência, e então coma e beba do cálice. Ou seja, examine-se, faz um check-up aí, veja o que você tem feito, e depois disso, coma e beba do cálice, para que você se lembre do sacrifício de Cristo, da nova aliança, certo? E o que é esta nova aliança feita com o povo? No Antigo Testamento, para que as pessoas tivessem perdão dos pecados, o que eles faziam? Eles pegavam um cordeirinho, um animal, levavam até um sacerdote, que era um representante de Deus ali entre o povo, para que esse sacerdote oferecesse aquele animal em sacrifício no altar, e por causa daquela oferta, os pecados daquela pessoa era perdoado ou encoberto, que era uma expiação de pecado, tá certo? Essa era a antiga aliança, antiga por quê? Porque ela trabalhava dessa maneira no Antigo Testamento para que as pessoas tivessem um perdão do pecado. Ah, mas por que é assim? Porque Deus instituiu assim. Se nós pegarmos todo o Velho Testamento, a gente vai ver essa prática muito clara. Mas essa prática apontava para quem? Apontava para a vinda de Cristo, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. Ou seja, hoje não precisamos mais entregar em oferta um cordeirinho, um animal sem defeito, sem mancha, para perdão dos nossos pecados. Nós tivemos esse perdão de uma vez por todas através de Cristo. Hoje nós não temos mais que levar o nosso cordeirinho diante de um sacerdote, de um líder religioso, para que ele chegue até Deus e peça perdão para nós. Hoje o nosso perdão é direto com o Pai. Por quê? Porque a palavra fala, depois do sacrifício de Cristo, o véu do templo se rasgou. Então eu e você temos acesso diante de Deus. Como? Dobra o teu joelho, ora, pede para Deus, fala, Senhor, me permite conhecer a tua palavra, me permite conhecer aquilo que o Senhor quer para a minha vida, me deixa entrar na tua presença, te louvar, te buscar, entender o que é essa vida tão maluca, tão difícil de se viver, para que a gente possa entender realmente os mistérios que Deus tem para as nossas vidas. Eu não estou falando de religiosidade, gente, estou falando de palavra de Deus, da nossa vida. Eu falo que a nossa vida passa tão rápido. Tivemos aí, tão recente, o caso do jornalista Boechat. Por quê? A vida é assim, de um segundo para o outro tudo acaba, infelizmente. Então a única certeza que nós temos é que um dia a gente vai morrer. O que nós temos pensado em relação à eternidade? O quanto nós temos ido nessa direção? O quanto nós temos aprendido da nossa direção em relação a Deus, em relação à eternidade? Porque não importa se eu vou viver mais 10, 20, 30, 50 anos. A eternidade é certa, a morte é certa. Então nós temos que buscar em Deus e procurar entender. E a palavra de Deus, a Bíblia, tem tudo isso para a gente. Mas talvez você diga assim, eu não acredito na palavra. Bom, procura os estudos que a gente tem sobre a palavra, sobre realmente se ela é verdade ou não, se é só um bando de religioso fanático, ou realmente ela tem algum valor histórico, algum valor real na vida das pessoas. Bom, só para a gente fechar aqui, nós falamos sobre fazer isso em memória de mim, ou seja, Jesus Cristo pediu que nós fizéssemos a ceia para se lembrarmos do sacrifício da cruz, porque ela representa a nova aliança feita por Cristo, que nos dá o acesso completo ao Pai, sem intermediário, somos nós com Deus. Não quer dizer que a gente não precisa de igreja, não precisa do corpo de Cristo, isso é um outro assunto. Mas a questão é, nós temos acesso direto ao Pai, basta querermos. Fala que quando nós fizemos isso, quando a gente faz a ceia, participa da ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha, ou seja, até que Ele volte. Existe aqui uma promessa de que Cristo voltará, certo? E que eu não dependo de ninguém para participar da ceia. Eu examino a mim mesmo, examino aquilo que eu tenho feito e depois disso participo da ceia do Senhor para comemorar o sacrifício dele na cruz. É isso aí. Leia a Bíblia, busque a palavra de Deus e com certeza, quanto mais nós chegarmos a Deus, mais nós somos curados das nossas deformações, nós aprendemos a viver, nós somos abençoados e colhemos os frutos que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe.